Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias centrais de um livro bem provocador, chamado A Guerra pela Mente. É uma obra que propõe basicamente desmontar a nossa percepção da realidade digital. Vamos direto ao ponto para entender a tese principal. A fronteira final não está no espaço, está na mente. Olha, essa única frase, que está no manifesto do livro, já define todo o argumento. A ideia aqui é que a batalha mais importante não é a que acontece lá fora, mas sim aqui dentro, na consciência de cada um. Para a gente entender bem o raciocínio, vamos passar por 5 conceitos-chave. Primeiro, o manifesto da prisão digital. Depois, quem seriam os arquitetos do controle. Em seguida, o manual para a dominação deles, aí a gente entende a transição de cidadão para usuário e, por fim, qual é a proposta de resistência da consciência. Beleza? Vamos começar. A primeira parte já joga na mesa a ideia central de tudo, a de que nós vivemos dentro de uma prisão perceptual. E o que seria essa prisão perceptual? Bom, o livro define como uma cela sem muros, sabe? O objetivo dela seria sequestrar a atenção e gerenciar a consciência. E como isso seria feito? Através de um tal código invisível, que nada mais é do que um conjunto de narrativas, crenças e verdades que, segundo o autor, são instaladas na nossa mente e não descobertas por nós. É um sistema de controle mental, não físico. E aqui vem a grande provocação, né? O autor chama esse sistema de Matrix. Já a maioria de nós chama simplesmente de realidade. A obra basicamente enquadra o nosso cotidiano como uma ilusão muito bem construída. Tá, mas se existe uma prisão, quem são os carcereiros? É exatamente isso que a segunda parte, os arquitetos do controle, tenta responder, explorando a mentalidade que sustentaria toda essa estrutura. Olha só este infográfico do livro, chamado A Cosmologia do Controle. Ele apresenta o que seria a justificativa secreta da elite e se baseia em 2 pilares. Primeiro, o diagnóstico, que enxerga a humanidade como falha, incapaz de se governar, e segundo, o método, que propõe a purificação através do caos, usando o mal como uma ferramenta para alcançar um bem maior. E essa mentalidade toda se baseia no que a obra chama de dualidade da percepção. A tese é que a elite e as massas veem a realidade de formas totalmente opostas. Onde a massa vê o caos como algo aleatório e destrutivo, a elite veria como uma ferramenta necessária para a correção. O mal, que para as pessoas comuns é algo a ser evitado, para a elite seria um instrumento para um bem maior. E a verdade, uma mentira nobre para manter a ordem para o público, mas um segredo só para os iniciados. Ok, a gente entendeu a mentalidade, mas como isso vira prática? Como essa dominação acontece de fato? É aí que entra a terceira parte do livro, que detalha o manual para a dominação, descrevendo as estratégias que o livro alega serem usadas para construir e manter essa prisão. Este infográfico mostra o que o livro chama de Manual do Pastor. Ele ilustra as ferramentas de controle. A tese é que a humanidade teme a liberdade e busca segurança. E para gerenciar isso, a elite criaria um inimigo perpétuo para gerar unidade pelo medo e usaria a nobre mentira, narrativas para manter a ordem. E isso levaria ao que o autor chama de fim da política e início da simples administração das pessoas. Mas para que tudo isso? Qual seria o objetivo final de todo esse sistema de controle? O livro oferece uma resposta bem específica. O objetivo, segundo a obra, é criar a República Tecnocrática, ou o Mundo S.A. Nesse modelo, o planeta é visto como uma holding global. Os países são tratados como se fossem subsidiárias falidas e governar se torna um negócio privado de quem tem o poder. E essa ilustração aqui detalha bem essa transição de poder. De um lado, a gente tem o Estado-nação antigo, com cidadania e direitos. Do outro, a República Tecnocrática, o tal Mundo S.A., onde a identidade é de usuário com privilégios de acesso. A soberania, que em teoria era do povo, passaria para um conglomerado de empresas que opera a plataforma. A quarta parte do livro explora o impacto prático disso tudo na vida de cada um. É a mudança de cidadão para usuário, com novos termos de serviço para viver. Este slide mostra a estratégia de aquisição hostil. Primeiro, segundo o livro, crises são criadas para desvalorizar o ativo, que é o país. Depois, corporações privadas assumem funções essenciais como defesa, inteligência, moeda e até a lei. A soberania vai migrando do público para o privado e o cidadão vira um assinante. Então, o ponto crucial é essa comparação. O cidadão tem direitos inalienáveis, faz parte de um contrato social. Já o usuário, segundo o livro, tem privilégios condicionais.
A soberania de quem usa a plataforma está na própria plataforma, e essa pessoa está sujeita a um acordo de termos de serviço, que pode ser alterado a qualquer momento. O livro também fala sobre as lideranças que a gente vê por aí. Eles são chamados de novos cruzados ou agentes NPC, aquela sigla de videogame para personagem não jogável. A tese é que essas figuras públicas, que parecem líderes, seriam na verdade autômatos, bonecos executando um roteiro pré-escrito por uma hierarquia que ninguém vê. E o contraste aqui é gritante. A percepção pública é de que eles são donos do próprio destino, com poder e identidades fortes. Mas a condição real, segundo o autor, é que eles seriam apenas instrumentos de uma hierarquia, canais para um poder invisível, com uma identidade que é só uma casca funcional a serviço de um programa. Bom, finalmente a gente chega na última parte, a resistência da consciência. O livro apresenta aqui o que ele considera o único caminho viável para a soberania. O autor propõe 4 passos. Primeiro, abandonar a resistência coletiva, que ele chama de teatro gerenciado. Segundo, reconquistar a consciência, porque a batalha de verdade é interna. Terceiro, se tornar o jogador, deixando de ser um NPC que só segue o roteiro. E por último, ser o glitch, a falha no sistema, uma variável imprevisível, o autor da própria experiência. Para resumir essa chamada ação, o livro encerra o manifesto com esta frase: a escolha de acordar é o primeiro tiro nesta guerra. A resistência proposta, então, começa com uma decisão individual e totalmente consciente. E a gente termina com a pergunta central que o livro deixa para reflexão. Cada um é um mero eco no sistema, repetindo um roteiro, ou é o autor da própria experiência? É uma questão que resume toda a provocação desta obra.